até as alturas dos céus e se alegrar nas esperanças eternas. Essa é a boa nova. Esse é o Evangelho. E ele tem que começar hoje. Essa vida eterna é para começar agora, no governo Bolsonaro. É para começar agora, lá na ameaça de guerra entre Rússia e Ucrânia. É para começar agora, em meio a todas as catástrofes naturais que se acumularam pela intervenção idiota de nós humanos. É para ser carregada hoje, aqui nesse peito. É para ser vivida em qualquer tempo, em qualquer época, sobre qualquer governança, apesar de qualquer um. É minha essa alegria. E ela é um aprendizado, como Paulo diz. Eu aprendi a viver contente. Contentamento é escola, é ensino, é prática. E é a prática que junta a consciência que o Evangelho dá, e eu acabei de dar uma síntese para você, de toda essa positividade que quem tem não precisa de coach querendo estimular você a reprogramar o seu DNA com um monte de mentiras e falácias. Não, quem tem essa fé, cara, olha para mim. Quem é meu coach? Eu sou coach de todo mundo. Por quê? Porque eu sou melhor? Não. É porque a fé é poderosa. E quando ela entrou, ela ficou. E ela não sairá. E ninguém arrancará de mim nem morte, nem vida. Nem ninguém. Nem a perda de tudo e de todos. Ela está em mim. E ela é inarrancável. Isso sim é poder. Isso é tesouro, isso é prosperidade, isso é riqueza, isso é força, isso é coragem. Essa é a verdadeira arte marcial. É a única que enfrenta demônios, principados, potestades, poderes e dá mata-leão na morte, entendeu? É a única força, é o único poder. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci. Eu venci. Então olha para mim, aprende comigo, anda nos meus passos. Não fica pensando que chibatada, que cusparada, que rejeição, que maldição dos homens, que fuga dos amigos, que qualquer uma dessas coisas é sinal de derrota. Não é derrota de quem fugiu, é derrota de quem ficou mal, é derrota de quem se covardou, é derrota de quem pratica covardia, mas não é derrota sua. A sua derrota é quando você desiste de crer. É quando você desiste de se pôr em pé e prosseguir. Aí você está derrotado. Mas quando você aprende a se gloriar nas tribulações, sabendo que você só tem a ganhar, só tem a crescer, só tem a se enriquecer com as riquezas que não são roubáveis, aí, minha gente, fica covardia, desculpe eu dizer, mas fica assim. Aí eu olho as filosofias, acho bonitinhas, estudo todas elas. A maior parte desses meus livros aqui são de filosofia, de psicologia, de antropologia, de ciências variadas, ou de análises sociológicas as mais diversas, porque é bom saber. Mas nenhuma delas agregou uma única unha, uma única taxinha para pregar minha vida no lugar. Não, ela foi toda fixada e transfixada pela força da ressurreição, que me pregou no céu e me fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, já hoje. Como Jesus disse, aquele que crê em mim não entra em juízo, nem sabe o que é isso. As escatologias acabaram para ele. Os julgamentos morreram, como a morte está morta para aquele que crê em mim. Ele já passou da morte para a vida.
Embora ainda habite um corpo mortal, ele não é o corpo mortal, e ele creu, passou da morte para a vida, em Cristo Jesus. É um ser não roubável por ninguém. Pode ser todo roubado materialmente, mas continuará sem perder nada. Será que é tão difícil crer nisso? Mas por que eu estou dizendo isso como introdução? Nosso tema hoje aqui, que o Braulio vai colocar para você agora mesmo, tem a ver com humor. A importância do humor na vida humana. E eu não conheço nada, nem aqui, nem no Oriente, nem em lugar nenhum da Terra, nem entre os gregos antigos, nem entre os egípcios antigos, nem entre quaisquer das grandes culturas e civilizações passadas. Tudo era esperança só. Quem estava na melhor situação tinha esperança, quem sabe. Mas em Jesus, usar a palavra esperança, que é usada no Novo Testamento, ela é usada como uma fé que está engravidada de alegria. Esperança, no Novo Testamento, é a gravidez da alegria eterna. Guarde e anote. Esperança, nos evangelhos, significa a gravidez da alegria eterna. Quando eu digo a você que eu vivo com esperança, eu estou dizendo que eu vivo grávido da alegria eterna. Isso é esperança, não é uma especulação futura, é uma gravidez presente da eternidade. Você compreendeu? Agora, como é que a gente mantém isso? Os meus amigos comediantes, e eu tenho um monte de amigos comediantes, eu gosto de comediantes desde que eu sou menino. Quando eu era criança, o meu apelido no quintal da minha avó era Cainho Risadinho, porque eu vivia rindo de tudo, achava a vida muito engraçada. E as figuras, eu gostava de imitar os andares, imitar as pessoas, imitar as falas. Depois que eu me converti, que eu larguei isso tudo para lá, porque eu não tive mais coragem de imitar o meu próximo, com temor de magoá-lo. Mas eu não consigo perder a piada quando uns amigos meus fazem, eu assisto aqui em casa, eu rio demais com a minha mulher, que é super bem-humorada. E quando eles vêm aqui, meu Deus, a gente ri demais. Quando falamos ao telefone, mas nunca nenhum deles trouxe para o meu coração nenhuma alegria que eu precisasse. Eles me trouxeram diversão, distração, me trouxeram cócegas mentais. Agora, a alegria é um outro departamento, que não tem nada a ver com euforia, não tem nada a ver com gargalhada, não tem nada a ver com folguedo nem festejo, não tem nada a ver com coisa alguma, a não ser com esse estado de ser. Com essa felicidade que continua felicidade enquanto você chora. Dessa felicidade que não diminui porque você renuncia. Essa felicidade que não encolhe porque você se mostra humilde. Com essa felicidade que não se torna fraca porque você seja manso. Com essa felicidade que não se torna relativa porque você tenta fazer pontes entre os diferentes, entre os distantes, não altera o seu caráter. Essa é a felicidade do Evangelho, que aprende, como Paulo diz, aprendi a viver contente. Essa é a alegria, onde ele diz de novo, na mesma epístola aos Filipenses, alegrai-vos, 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 e termina dizendo, isso a gente aprende. Olha eu aqui, nesse ninho de correntes, nessa prisão, cercado por guardas da guarda pretoriana, e eu estou contente,
frio, perrengue, fome, mas eu aprendi. Tudo é fase. A única realidade duradoura está por vir. Nesse mundo tudo passa, a dor passa e as euforias passam, mas aquele que anda pela fé não retrocede, avança e ninguém pode detê-lo. Esse aqui é o poder que mantém o humor da gente. Qual é a importância desse humor? Porque eu tenho amigos comediantes que de vez em quando me ligam aos prantos, chorando, soluçando convulsivamente. Ele acabou de fazer milhares urinarem, fazer xixi no teatro, mas ele está triste. E ele me liga, me conta, chora, eu consolo, levanto, sem contar nenhuma anedota, só falando dessas coisas eternas. O cara vai, daqui a pouco ele, se não segurar e não amarrar no pé da mesa, ele vai embora de tanta alegria, vira um balão de hélio. De onde vem esse poder? Onde está essa força? Toda vez que eu faço essa pergunta, eu me lembro do filme Carruagens de Fogo, do protagonista principal, figura real das Olimpíadas do início do século XX, da primeira Olimpíada, praticamente, na Europa, no século XX. E ele era um pregador também, acabou morrendo como missionário na China. Veja o filme, As Carruagens de Fogo, um filme lindo, história real. Morreu na China como missionário, mas pregando durante as Olimpíadas numa igreja, se eu não me engano, na Inglaterra, ele começa a mensagem com essa pergunta: e de onde vem essa força? De onde vem esse poder? Ele leu o texto de Isaías 40, que dizia: os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. De onde vem essa força? E ele mesmo respondeu: vem de dentro. It comes from within. Vem aqui de dentro. Isso eu aprendi quando criei. Aprendi quando vi meu pai crendo, como homem que se encheu de ódio e queria matar os que o haviam traído no golpe militar de 64, se converteu em 67 e não pisou mais no chão de tanta alegria até partir para a eternidade, no dia 14 de setembro de 2009, com a mesma alegria inalterável, passou por todos os infernos com a alegria de Deus espantando demônios nas trevas. Vem de dentro. E qual é a importância? É óbvia. Se Platão não me dá essa alegria, nem os melhores ensinos dele, nem qualquer um dos grandes filósofos, nem Aristóteles, nem os cálculos ou as filosofias pitagóricas, ninguém, nem o melhor neurocirurgião me dá uma alegria que seja perene, que me ensine a vencer a dor, e o luto, e a angústia, e o sofrimento. Se ninguém tem isso, eu sei quem tem. E eu não sou louco, não sou bipolar, não tenho dias de profunda melancolia e períodos e fases de euforia. Não, eu vivo na mesma estabilidade, vai fazer 50 anos. Por causa desse poder, desse humor que o Evangelho dá. É o humor do Evangelho, que vem quando a gente
para de ter medo de viver. Para de ter medo de morrer. Para de ter medo da existência. Para de ter medo do passado, para de ter medo do futuro. Confia e anda. Esse humor que vem da renovação do bom ânimo, esse no qual eu creio, apazigua ventos e ondas, atravessa sobre águas, rasga as ataduras da morte. Esse é o meu estribo, é a minha rocha, é o meu castelo forte, é o meu alto refúgio, é a minha torre de vigia. É daí que eu aprecio o mundo, é com esse olhar que eu vejo a terra e vejo os céus. Não os céus cósmicos, mas os céus espirituais, dimensionais. É aí que a minha vida tem o seu fundamento. Eu já muitas vezes, é quase um jargão na minha boca, essa necessária explicação de onde vem a palavra humor. Quem já ouviu, me perdoe, tem muita gente nova agora com a gente aqui todo dia que nunca me ouviu falar disso. Humor vem da mesma raiz de humus, que é o que as minhocas fazem na terra, afofando, deixando todo o material orgânico delas, que é um fertilizante extraordinário, é o humus da terra. Uma terra com humus é fértil. O humor vem de humus. É a fertilidade do espírito, da alma, do ser, da mente, do pensamento. O humor vem de umidade, que em geral está presente aonde tem humus. Por isso o humus é úmido. E a umidade está presente na raiz do significado da palavra humor. Porque sem umidade, um coração ressecado, amargurado, endurecido, empedernido não terá bom humor. Pode ser o melhor piadista, cheio de anedota, pode fazer o mundo inteiro rir de se borrar. Mas não terá com a mãe, com o pai, com a mulher, com os filhos, com o marido, com os amigos, com as amigas, humor, o bastante para viver tranquilo, em paz, sem encher a cara, sem cheirar a pó, sem bacanais para distrair. Isso tudo é só morfina para o cara aguentar a dor de existir. Agora, esse humor de Deus não nasce no chão, nem é produzido por minhocas, mas por essa vida de Deus em nós, essa umidade, que às vezes é umedecida até com lágrimas. Como diz o Salmo 126, quem sai andando e chorando enquanto semeia, vai umedecer o seu caminho, por isso voltará com júbilo, com humus, com humor, trazendo os seus frutos, os seus feixes de colheita. A palavra humus designa e vem de... A palavra humor vem de humus, vem de umidade e vem de humildade. Porque humildade é aquilo que só acontece num coração que tem humus, que é fofo, que é úmido, que aceita novas sementes, que aceita novos ensinamentos, que abre o coração para aprender, para dizer: eu pensei que sabia, mas não sabia. Pensei que tinha entendido, mas não tinha entendido. Humildade é aquilo que caracteriza o humus do ser ensinável, que fica grávido de sementes eternas, de sementes de vida, de sementes de alegria, de sementes de contentamento.
O humor, portanto, que sempre é associado a fazer rir, não necessariamente tem que saber fazer rir. Eu acho que eu sou um cara bem-humorado, mas eu não sou um sujeito gargalhento. Eu sou alegre, eu sou feliz, eu acho graça de muitas coisas, eu aprecio até o que as pessoas não estão achando graça, mas da personalidade, do temperamento, do modo, do jeitinho, tudo vai me alegrando, me alegrando. Eu fico vendo aqui minhas netinhas, por exemplo, falando, meu Deus, parece que estão tocando harpa na minha alma. Ontem à tarde, um dos nossos netinhos chegou aqui, já um rapaz falando grosso, borrono e tal, e eu aqui saindo o humor pela boca, sem dar uma gargalhada, feliz de ver aquilo ali. De que você está tão feliz? Eu estou feliz pela existência dele, por eu ter sido parte, por ter ajudado a semear alguma coisa que produziu isso de tão lindo, desse ser humano que eu amo tanto. Ou quando as pessoas me contam a visitação de Deus na vida delas, ouvindo o Evangelho através de mim, que bom humor me dá, como eu fico alegre, como eu choro, como eu estou cheio de lágrimas agora, porque essa é a grande alegria do meu ser. Em geral, o meu melhor humor umedece os meus olhos, tanto quanto o meu coração me umedece. Mas eu não sou de grandes gargalhadas, eu não sei nem gargalhar muito, que eu começo logo a tossir. A melhor gargalhada da minha casa é da minha mulher e da minha neta Helena, que tem uma gargalhada que dá vontade de você sair de onde estiver para ir ver. Aquela coisa linda, aquele anjo rindo, gargalhando. A gente morre de rir de quem tem uma boa gargalhada, e a gente tem que ensinar os que têm boas gargalhadas a aprenderem também a ter bom humor. E bom humor é um estado de espírito. E agora eu quero que você leia Mateus 11, de 16 a 19, para a gente encerrar, porque aí eu já falei o bastante para você entender. Olha o que Jesus diz em Mateus 11. Ele diz, verso 16, mas a quem hei de comparar essa geração, aquele povo que estava ouvindo ele ali, a quem eu hei de comparar vocês que me ouvem? E nesse dia, ele estava falando para um monte de gente com questões acerca de João Batista e os próprios discípulos de João, trazendo uma pergunta de João, dizendo, és tu mesmo aquele que havia de vir ou devo esperar outro, devemos esperar outro? Aí Jesus diz, não, olha, vejam o que está sendo feito e digam a João que os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, os paralíticos saltam, os mortos são ressuscitados, os leprosos são purificados. Ele entenderá, ele sabe que esse é um sinal dos sinais. E bem-aventurado é todo aquele que não encontrar em mim nenhum motivo de tropeço. Aí começou a falar de João Batista, e aí fez a aplicação disso ao público que estava ouvindo. E conclui dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas é uma adversativa para esse pessoal que estava ouvindo prestar bastante atenção. A quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que nunca cresceram. Olha, só tinha gente com a barba branca até aqui embaixo, na presença de Jesus. Cada fariseu com falactérios enormes. Todo mundo cheio de importâncias, de signos, de patentes espirituais, de rankings de importâncias.
Praticamente não tinha jovens nem meninos ali. Muito homem, de uma certa idade para cima. E ele diz: a quem eu compararei vocês? Vocês são meninos. Todo mundo aqui infantil. É uma maneira carinhosa de chamar de débil mental, porque só tinha gente adulta, existindo num estado permanente de retardo. Retardo espiritual, retardo emocional, retardo afetivo e retardo mental, porque quem bloqueia os sentimentos, as emoções, quem bloqueia o ser, a alma, acaba bloqueando a interpretação da vida toda e se retarda na existência. Aqui eu compararei vocês, senão a meninos sentados na praça, à toa, o dia inteiro, discutindo para lá, discutindo para cá, discutindo para lá, caçando Pokémon. Vocês estão aí querendo caçar Pokémon, me fazendo perguntas de Pokémon, perguntas sem importância, sem sentido, não enxergam a realidade, seus caçadores de Pokémon. Vocês não passam disso. Crianças, meninos na praça, gritando uns para os outros, brigando por causa das suas apostas, ou opiniões, ou divergências, ou quem fez ou pontuou mais. São games de ódio. Vocês não passam disso. Ninguém aqui passou desse nível. Não sabem viver sem ser gritando, brigando, polarizando, discutindo, tendo raiva, rejeitando, mal-humorados. E menino mal-humorado é uma coisa horrorosa. Você já conheceu menino mal-humorado? Meu Deus, eu conheço uns poucos. Graças a Deus são poucos. Na minha família não tem ninguém. Mas eu conheço por aí umas crianças que parece que chuparam a chupeta do diabo, entendeu? Que Belzebu as amamentou, que é uma criança que parece que já vem aprendendo a andar zangada, com raiva, uma atitude que você não sabe nem de onde vem, porque às vezes o pai e a mãe explicam a família, a cultura familiar tosca, mas às vezes não, tá tudo bem em volta, mas a criança já vem com um carnegão esquisito. E tem muita gente assim. Vocês são essas crianças que não chegam a nenhum acordo sobre nada. Eu estou tendo a alegria, hoje em dia na vida, de começar com alguns amigos meus a fraternidade do Evangelho. Até aqui a gente não quis passar de 200 ou 300 pastores e líderes. Eu só chamei gente que não ficava brigando na praça. Os que brigam na praça eu nem chamei. Os que discutem doutrina, dogma, quantidade de água para batismo, frequência à igreja, dízimo, oferta, isso tudo é menino para ficar na praça, deixa lá. Chamei só homens felizes, mulheres felizes, gente feliz com o reino de Deus, para a gente poder ter uma fraternidade do Evangelho. Do contrário, a gente nem tem fraternidade, nem é do Evangelho. É só uma congregação de brutos, só isso. Comparo vocês a meninos gritando uns com os outros, dizendo: nós vos tocamos flauta e vocês não dançaram, por isso estou de mal. Aí os outros dizem: nós entoamos lamentações e vocês não prantearam, a gente queria brincar de chorar. Aí Jesus disse: vocês são impossíveis de satisfazer, nem Deus
consegue satisfazer vocês, nem Deus. Tem gente escandalizada aqui, mas deixa eu repetir. Para todos os calvinistas e para todos os fatalistas e para todos os que pensem de maneira contrária, tem pessoas que nem Deus consegue ajudar. É como aquela população de Nazaré, acerca da qual Jesus se admirou da incredulidade deles, porque não conseguiu fazer entre eles muitos sinais. Era um pessoal que obstruía até o fluxo milagroso da ação de Deus em Jesus. Imagina só. Só conseguiu curar uns poucos enfermos mano a mano, tocando, para o cara sentir que tinha um toque na cabeça dele, senão ele não tomava posse de nada. Porque o mau humor entope tudo, até o canal de Deus na gente acaba. E é isso que Jesus diz, aplicando a ele e a João Batista. Ele disse, porque vim eu, o Filho do Homem, que come, bebe, toca flauta, entra nas festas onde tem flauta, harpa, cítara, tocando, gente dançando. Eu vou lá, me alegro com eles, como com eles, bebo com eles, e vocês ficam aqui de fora, zangados, dizendo, olha aí, um beberrão, glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Ao mesmo tempo em que João Batista veio, e João não comia só gafanhoto, com mel silvestre, água de qualquer fonte, se vestia mal, João deveria cheirar muito mal, irmão santo, santo, santo e fedido. Ninguém fica vestido de pele de camelo, uma única veste, no deserto da Judéia anos e anos, tomando banho mal e porcamente, sem nenhum trato, e fica maravilhoso para sentar na tua casa sem você dizer, meu Deus, o que foi isso que chegou aqui? Que catinga foi essa, meu Jesus? João era um santo gambá, e não tinha um luxo, nenhuma vaidade, nenhuma amizade, ninguém diferente, nenhuma gargalhada em volta dele. João era um cara turrão. Ele conhecia alegrias espirituais, mas ele não transformava isso em camaradagens sociais e gargalhadas. Era do tipo que andava sério enquanto ia. E tudo que sai da boca dele, de mais feliz, é aquela alegria que diz, agora eu já posso. O meu coração já experimentou a alegria de ver o noivo eterno chegar, o Cordeiro de Deus. Mas não se dizia, então, João Batista gargalhou. Não. Ele se alegrou e provavelmente disse isso com uma gravidade enorme. Provavelmente a grande gargalhada de João Batista tenha sido como feto no ventre de Isabel, sua mãe, quando Maria a saudou, indo passar a gestação de Jesus, boa parte dela, lá na Judéia, em Encárem, próximo a Jerusalém, onde João morava. Isabel e Zacarias também. Porque ele não era um homem assim. Mas ninguém queria nada com ele, ninguém gostou. Quem não gostava de Jesus porque Jesus comia, bebia, se alegrava, batia o pé no chão no ritmo, batucava na mesa, dava um ok, faz de novo, vamos lá, que lindo, senta aqui agora. Era assim. E quem estava lá fora falando mal odiava o herege. Mas, por outro lado, João Batista tinha passado alguns anos com eles. E eles também odiavam João Batista. Aí Jesus diz, olha, com esse mau humor, cara, nem Deus pode ajudar. Nem Deus. Você veja que um cara com esse mau humor era Saulo de Tarso, que veio a ser chamado de Paulo, o apóstolo.
Que mau humor! Era um mau humor que saía matando gente, torturando gente, porque o cara cria diferente. E os dogmas de Paulo eram tão violentos que ele matava por amor aos dogmas religiosos, como tem gente aqui entre nós que, se tivesse liberdade constitucional, mandaria matar para eliminar uma quantidade enorme de membros da sociedade que eles prefeririam ver no inferno ou mortos na terra. Você sabe do que eu estou falando. Nem Deus consegue encontrar um lugar para o teu coração. A não ser que faça como fez com Paulo, pule com os 2 pés uma voadora celestial de Jesus no peito de Paulo, às portas de Damasco. Aí, quem sabe, pode ser. Porque teve gente que levou o mesmo trato e continuou com o coração duro e empedernido. Até a voadora de Jesus não é garantia de que o cara vai se quebrantar. Tem corações mais duros do que a gente jamais conseguiu imaginar, que não se dobram por nada. E o que é isso? É um mau humor intrínseco. Essa gente que não tem condição de se alegrar na simplicidade, no perdão, na salvação, no acolhimento, na alegria dos que não se alegravam, na atenção dos que antes não davam atenção, no interesse dos que antes não tinham interesse por nada, na aproximação dos que antes só queriam ficar distantes, mas que agora, quando eles veem essas pessoas chegando, elas não querem saber de como estão chegando, nem de onde estão vindo, elas se alegram. Esse é o humor de Deus. O humor de Deus acolhe, o amor de Deus abraça, o amor de Deus não é preconceituoso, o humor de Deus não tem seletividades que levem em consideração as categorias das moralidades, dos julgamentos ou das nossas perversidades de etiquetas pseudoéticas. O humor de Deus, porque Deus amou com esse humor eterno o mundo de tal maneira que deu seu Filho. É o humor divino, um Deus cheio de ira, não se entregaria na cruz. É o bom humor da salvação, que apesar de toda a humilhação, se esvazia de si mesmo e se dá. O humor não discute com as crianças, ele se entrega, ele ajuda, ele levanta e ele salva. Então eu quero saber como é que anda o seu humor. Porque se nem Deus consegue, se nem o Evangelho, se nem a palavra da graça de Jesus engravida você com esperança, minha querida, meu querido, a situação está feia. E o veredito de Jesus é: gente, que coisa horrível. Essa geração parece não querer experimentar a alegria de Deus na vida e no coração. Agora, quem prova a boa nova, quem sabe a boa nova, começa a se boa novizar. E a boa novização do ser implica em bom humor. Bom humor. Eu vi na minha mulher, sofreu pra caramba, com 13 anos para 14, foi preterida pela mãe, foi preterida não explicitamente pelo pai, mas o pai preteriu a família toda, porque acabou ficando com a amante e com a família dela e deu pouca assistência. E ela adorava aquele pai, que era um cientista, médico dos melhores. E imagina a tristeza, a decepção. Era odiada por uma avó que nunca deu explicação, e que provavelmente das netas ela seja quem mais
fale naquela avó que a odiava até o dia de hoje. Ela não tem um dia que ela não fale naquela avó para mim. E a avó a odiava do nada, só porque ela era uma criança sincera, que se perguntasse ela diria o que ela estava vendo. E a velha odiava, queria que enganassem a ela. E foi largada depois, tinha que dormir num carro, não tinha lugar para ela dormir, ia dormir na garagem. Aí depois foi dormir na casa de uma família. Ela nasceu em berço esplêndido, mas depois da morte dos dois avós paternos e da avó materna, ficou só a avó, aliás, da avó paterna, ficou só a avó materna, que era essa que a odiava, e a vida dela ficou uma miséria. Ela acabou tendo que deixar apartamentos, não era um, nem dois, nem três, para trás, fecharam tudo, alugaram para terceiros, e ela, sem dinheiro nenhum, foi morar na casa de uma família, num quarto escuro, onde ela entrava para dormir e saía de manhã cedo, não tinha nem o que comer. Depois, com 15 anos, a mãe voltou dos Estados Unidos ou de algum lugar para o apartamento antigo da família. Ela foi para lá e foi estuprada dentro do apartamento por um amigo da mãe dela, do DOI-CODE, de quase 2 metros de altura, torturador. E a mãe botou cera de ouvido nos ouvidos, foi para o quarto dormir, falou: fica aí entretendo o fulano. E ela, coitadinha, com 15 anos, magrinha, a mãe bateu a porta do quarto, fechou a do corredor, o cara levantou, pegou ela, virou de cabeça para baixo do 9º andar, quebrou esse dente aqui dela num soco e falou: ó, ou faz o que eu mandar, ou eu vou te jogar daqui de cima lá para baixo, para mim é fácil, depois eu digo que você se suicidou. E ela ainda teve o expediente de violentada de imediato, e o cara querer continuar, ela dizer: não, deixa eu me preparar para você continuar. Então conseguiu ir de gatinhas num cantinho e ligar para o pai, dizer: corre para cá que estão me violentando aqui dentro da casa da mamãe. E o pai chegou lá, foi a salvação, porque ele não morava longe, chegou quase que de imediato, enquanto ela enrolava o cara na conversa. Depois se apaixonou por um rapaz, ficou noiva, o garoto ela com 16 anos, rapaz indo de Minas Gerais para o Rio, tomá-la como noiva e casar-se com uma menina para salvá-la daquela situação. Embora eles se amassem, o avião do rapaz caiu e ele morreu. Aí ela disse: esse mundo não presta, quero ser mãe. A única coisa que eu quero na vida é ser mãe, não quero mais nada, eu só quero ser mãe. Só isso. Não quero que me amem, não acredito em amor de homem, não acredito em felicidade conjugal, não acredito em nada. Mas eu quero ser mãe porque eu sei que eu tenho amor para dar para filhos, eu tenho e eu darei. Aí casou. Na primeira chance que teve de casar. E aí logo depois estava arrependida, mas não tinha mais volta, já estava grávida e falou: eu não vou ter, quero ter mais de um filho, não vou ter com 2 pais, eu vou ter com um pai só, vou ficar aqui. Quando eu não aguentar mais, eu vou embora, mas eu vou criar meus filhos. E eu a encontrei aí, criando os filhos, e criando-os muito bem. E já era a pessoa mais bem-humorada que eu tinha conhecido até então. E o bom humor dela, se você contar uma notícia ruim, ela vai chorar com você, e daqui a pouco ela vai dizer: que pena, eu não queria mesmo, né? Rindo e fazendo pouco até da dor. Porque quando o amor de Deus entrou no coração dela aos 18 anos, aí mudou tudo. Antes ela era ferina, cáustica, ela teria ficado uma mulher horrorosa, inteligente pra caramba, mas teria ficado horrorosa, com o mau humor ferino, cortante, peçonhento que ela desenvolveria, um sarcasmo terrível que virou um bom amor do Evangelho, da graça de Deus no coração. Agora, cuidado.
Não brinque disso, não. Não brinque de conhecer a Jesus mal-humoradamente. Nem brinque de nutrir seu mau humor, porque isso vai acabar com você. Acaba com seu casamento, afasta os seus filhos de você, afasta você dos seus pais, por mais que eles amem você. Ninguém aguenta ser pai de um filho perversamente mal-humorado muito tempo. Afasta você dos seus irmãos. Não tem amigo que aguente você muito tempo, por isso você tem um turnover de amigos que não cessa. Ninguém aguenta você. E quando o cara é pastor e mal-humorado, ainda é o diabo, é pior ainda. Ou qualquer coisa com mau humor é sociedade com Satanás, pode ter certeza disso, contra a própria vida. Por quê? Porque a boa nova não é para depois, como eu comecei. A boa nova tem que me boa novizar com o humor da ressurreição, com o bom ânimo da fé, com a gravidez da esperança no meu coração. Jesus, que eu não tenha falado em vão, e que centenas e milhares de pessoas venham a dar o testemunho dessa manhã simples e dessa palavra de poder que ressuscita mortos, que levanta da depressão, que tira o medo, que põe em pé, que ensina a caminhar. É o que eu te peço agora, em nome de Jesus. Amém e amém.